Senador Pedro Táxi, assinalo da mesma forma que considero um privilégio e uma honra ser inquirido por Vossa Excelência que tantos e tão relevantes serviços prestou ao Ministério Público Federal e, por isso mesmo, prestou à própria República, ao próprio país. Vossa Excelência, sem qualquer favor, sempre foi dos mais destacados colegas na instituição e nos 15 anos em que lá permaneceu, a todos impressionou e deixou a lembrança de um colega exemplar na atuação como membro da instituição. Vossa Excelência coloca muito bem a questão da independência. Eu, muito respeitosamente, vejo a divergência de Vossa Excelência e digo que, efetivamente, o meu convencimento foi oposto de que não tinha elementos para procurar mais naquele momento e que essa procura do mais poder-se-ia fazer, sim, por exemplo, na ação de improbidade, ali se colhendo elementos que poderiam, no momento subsequente, ser utilizados na persecução penal. Quanto à decisão da Corte em relação à guerrilha do Araguaia, nós hoje temos, no âmbito da segunda Câmara de Coordenação e Revisão, um grupo constituído exatamente para analisar, enfim, e verificar como dar cumprimento a essa decisão. Houve um primeiro encaminhamento de um trabalho desse grupo ao Procurador-Geral, e isso está com o Procurador-Geral, que está analisando exatamente esse papel do Ministério Público Federal no cumprimento dessa decisão. Porque, salvo engano da minha parte, senador, não me parece que tenha sido tão explícita a decisão a respeito da incumbência do Ministério Público Federal. Mas isso está sendo analisado e, claro, que temos que cuidar para que as decisões das cortes internacionais tenham a necessária efetividade. Vossa Excelência traz o tema do Procurador-Geral da República com autoridade sem controle. Eu começo dizendo, eminente senador, que, na verdade, ele já tem o controle, em primeiro lugar, desta casa. O Procurador-Geral da República está submetido ao Senado, que tem a legitimidade para julgá-lo nas hipóteses de crime de responsabilidade. Então, não vejo o Procurador-Geral da República como uma autoridade sem controle. Quanto à consideração de que, em relação ao caso do mensalão, da política sem ética, da corrupção, eu concordo integralmente com tudo que Vossa Excelência coloca. Não há como conceber, sobretudo, a atividade política sem a mais rígida observância de princípios éticos. E, assim como não há como deixar de assinalar que poucos males serão tão terríveis para a República quanto a corrupção. O que nos resta é trabalhar, senador, do ponto de vista do Ministério Público, é trabalhar sem descanso, trabalhar intensamente no sentido de reprimir e de apurar as responsabilidades pela corrupção. Estou sendo, infelizmente, muito breve pelo pouco tempo disponível, mas quanto à questão das condenações, senador, não são muitas as condenações do Supremo Tribunal Federal depois da Constituição de 1988. Se não estou enganado, as primeiras, e foram várias, eu acho que nós estamos aí em algum número próximo a 10, mas aconteceram todas a partir do ano passado. Quer dizer, numa posição, a meu ver, extremamente positiva do Supremo Tribunal Federal, buscando uma maior efetividade nessa sua atuação na seara penal. Vossa Excelência lembra a questão das prescrições ou da improcedência de algumas, e indaga se a falha seria do Ministério Público, seria do Supremo, etc. Eu acho que todo o sistema de justiça, e agora estou falando desse sistema de justiça específico, que atua perante o Supremo, o que envolve o Supremo Tribunal Federal, todos nós precisamos nos aperfeiçoar.
O Ministério Público precisa aprimorar a sua atuação e o Supremo também. O Supremo, como qualquer tribunal, tem uma dificuldade de processamento dessas ações originárias, mas está trabalhando para contornar isso, para resolver isso. E as iniciativas recentes, graças a modificações legislativas, da previsão de juízes, de magistrados instrutores, já vem dando, senador Pedro Taques, frutos excelentes. Já se está acelerando a tramitação desses feitos com o auxílio de magistrados instrutores que, ao invés de dependerem de cartas de ordem expedidas pelo Supremo enviada a cada Estado, o juiz instrutor, ele viaja e vai aos diversos locais onde deve ouvir testemunhas, onde deve, enfim, realizar diligências, e isso já tem representado. Eu acho que o Supremo está, sim, no bom caminho, no sentido de dar uma maior agilidade. E do ponto de vista do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, também nós estamos nos estruturando e nos adequando para isso. Ainda na presidência do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal iniciou um trabalho de criação de um verdadeiro cartório criminal, que, na verdade, não existia. Então, muitas vezes, as ações ficavam paralisadas, dependendo da simples expedição de um ofício. Tá? Hoje, o que eu posso garantir a Vossa Excelência, senador Pedro Taques, é que a Procuradoria-Geral da República está hoje rigorosamente em dia no acompanhamento ou na atuação nesses feitos criminais perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, ainda não está, digamos, adequadamente estruturada para fazer o que deve fazer, que é um acompanhamento mais efetivo daquilo que vai para o Supremo, para que tenha realmente a tramitação mais rápido possível. Mas acho que aí nós estamos, enfim, caminhando, o Supremo Tribunal Federal também, num caminho que me parece extremamente adequado. Sou inteiramente favorável a que seja formalizada, digamos, que a Constituição passe a prever a escolha do Procurador-Geral da República mediante a formação de lista tríplice, como já ocorre, ou como ocorre desde 88, com os Procuradores-Gerais de Justiça. Hoje, o que nós temos é uma lista informal, né, como Vossa Excelência sabe, e que, evidentemente, é insuficiente, é de todo conveniente essa modificação. Em relação aos projetos de cargos e salários relacionados aos servidores, eu sempre tive, senador Pedro Taques, um envolvimento muito grande com os temas dos servidores, sempre fui muito próximo a isso. Eu gosto sempre de destacar que no ano mesmo em que ingressei no Ministério Público, associei-me não apenas à Associação Nacional dos Procuradores da República, mas também à Associação dos Servidores do Ministério Público, e tenho atuado, quer dizer, primeiro encaminhei prontamente o projeto de lei ao Congresso, tal como fez o presidente do Supremo Tribunal Federal, e tenho adotado todas as providências, me empenhado no sentido de que ele seja aprovado. Há uma dificuldade muito grande do ponto de vista da área econômica, como sempre, sobretudo em relação ao impacto orçamentário causado pelos servidores do Judiciário, que é cerca de 10 vezes maior do que o impacto causado pelos servidores do Ministério Público. Os servidores, até com a compreensão de que todos os esforços estão sendo desenvolvidos, eles estiveram realmente em greve, uma greve que era, na verdade, pequena, não abrangeu muita gente, mas o certo é que, conversando, dialogando permanentemente, eles saíram da greve e estão, enfim, acompanhando esse empenho e esse trabalho que está sendo feito. Em relação à extradição e com a mais respeitosa divergência, não apenas do senador Pedro Taques, mas do jurista de imensa qualidade, Pedro Taques, eu devo dizer que realmente o meu entendimento é no sentido de que a última palavra cabe sim ao chefe de Estado. Entendimento que, aliás, senador, sempre foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal há muitos anos, há décadas mesmo. Claro que hoje há alguns ministros que sustentam posição contrária.